Fala galera computeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar tudo a respeito dessa placa-mãe aqui, Zoogleia, o Scooby, a colônia da kombucha. Para que ela serve, o que ela é, se a gente precisa usar ou não, o que acontece quando ela afunda ou nasce uma outra grudada nela, enfim. Já lembra de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para receber mais dicas aí de como produzir kombucha na sua casa e vamos que vamos para mais um vídeo. Então, essa placa aqui tem vários nomes, é a Zoogleia, Colônia Mãe, o Biofilme, né, o Scooby, Scooby é S-C-O-B-Y, Scooby, que é Symbiotic Culture of Bacterias and Yeasts, né? Então, cultura simbiótica de bactérias e leveduras, liga muito com o meu inglês não, mas, então a gente tem aqui basicamente uma composição de celulose, tá? Sim, celulose, mesma das folhas, das árvores. Então, a composição aqui que é celulose é sintetizada por algumas bactérias, né? Já deram origem a duas bactérias diferentes. A gente tem a Comagotibacter xylinium, que é a mais atual, né? Que dizem que é a bactéria característica que acaba sintetizando essa placa de celulose. E, na verdade, então, por ser uma placa de celulose, se a gente lavar bem ela, né, na água, então, pô, tem um nojinho, apareceu um negocinho aqui, eu vou pegar, vou colocar na água corrente, a gente vai lavar os micro-organismos. Então, primeira regra do kombucheiro, não lavar a sua colônia, para não lavar os micro-organismos junto, tá bom? Então, não ficar só aquela placa de celulose sem vida. Então, a gente nunca lava a colônia, tá bom? Ah, mas eu passo um vinagre que seja de kombucha, não de maçã, pelo amor de Deus, tá bom? Para não cruzar ali os micro-organismos. Eu quero tirar, tem um pouco de nojo e tal, saiba que essas leveduras que são, na verdade, já os filamentos mais marrons, que não tem uma forma definida, normalmente ele se forma embaixo do Scooby, né? Ele é mais de marrom, preto, às vezes meio esverdeado. Elas são essenciais para que aconteça a fermentação, que ela comece a quebrar o açúcar e produzir o álcool para que seja produzidos ácidos e produção de gás também. Então, se a gente lavar muito, ficar tirando os filamentos de levedura, pode ser que a nossa kombucha ela vai perdendo força ao longo do caminho. Então, a regra número 1 é não lavar a sua colônia, tá bom? Então a colônia ela nasce sempre na superfície em contato com o oxigênio. Então essa bactéria que sintetiza, ela precisa do oxigênio e é formado ali bem na superfície, flutuando sempre. Começa como uma pequena nata, essa nata vai engrossando e forma o Scooby. Tá? Então muita gente confunde com o mofo, né, o desenvolvimento dessa colônia, mas ao longo do tempo que a gente vai fermentando a kombucha, a gente vai entendendo como é que é essa formação. E embaixo dela vai formando aí uns filamentos, né, que são aí mais as leveduras. Então, se a gente colocou a nossa colônia e ela afundou até aqui embaixo, vai nascer uma nova colônia, depois de alguns dias de fermentação, separada dela. Se eu coloquei minha colônia e ela ficou flutuando, vai nascer uma camada de Scooby novo em cima dela. A colônia que a gente coloca na kombucha, ela nunca vai crescer. O que vai crescer é sempre na superfície. Então, se a sua colônia ficar flutuando totalmente, ela vai crescer, porque vai nascer uma nova camada em cima dela. Se ela afundar, ela não vai crescer mais. Vai nascer uma nova na superfície. Então, só nasce na superfície. Tá? A colônia que afundou, ela nunca cresce. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Agora, por isso que a gente precisa de uma boa disponibilidade de oxigênio, né? Que a gente use um tecido que não seja muito abafado. Tem muita gente que tem muita preocupação com contaminação, coloca ali muito pano, 3, 4 papel toalha. Isso não precisa, tá? Tem um aí, um Scott Duramax. Você pode usar uma folhinha dessa assim, ela é altamente respirável. É importante, né, não fermentar dentro de armário também, para que a gente tenha uma boa disponibilidade de oxigênio para a gente conseguir formar bons Scoobies. Ah, meu Scooby não está crescendo. Provavelmente é um chá fraco, tá? Ou uma forma que você deve ter preparado a sua infusão, que não é a forma adequada para o preparo da kombucha, tá bom? Se você quer aprender mais, né, aprender a fazer, tem uma aula toda aqui explicando 7 passos para uma kombucha perfeita, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que é do Kombucha Artesanal 2.0, você pode assistir essa aula, aprender mais os benefícios do nosso método safe e tudo mais. Então, muito importante que você use um bom chá e com um bom método de preparo de infusão para que você tenha um bom desenvolvimento da colônia e ela ficar bonitona assim, tá bom? Então, a colônia ela se forma sempre do formato e do tamanho do recipiente que você está usando. Então, aqui eu peguei de um recipiente de, na verdade, tem 40 litros e acabou, como a colônia de baixo estava flutuando, ó, acabou grudando a colônia nova que nasceu. Então eu vou fazer o quê? Eu posso destacar, porque o ideal é sempre usar uma colônia.
Tá? Então, uma colônia que formou aqui é uma colônia de 3 litros. Se eu quero fazer 30 litros, eu vou colocar 10 colônias dessa aqui. E qual que é o peso? Aí depende. Dependendo da temperatura, do lugar que você fermenta, do chá que você utiliza, a forma que você faz a infusão, vai dar um peso diferente. Então a gente pode pesar um Scooby nosso de 3 litros, dividir por 3 e saber mais ou menos o peso do Scooby por litro. Mas eu recomendo sempre utilizar o Scooby. Eu sei que tem gente que fala que não precisa, que não recomenda, às vezes para uma padronização industrial, algo nesse sentido. As pessoas podem usar outras técnicas, mas eu acho um pouco de desperdício de starter também. Porque o Scooby, ele é um starter muito concentrado, então a gente tem acidez aqui dentro, né? A maior parte dele é um líquido ácido mesmo, né? Onde, na superfície mesmo, contato com o oxigênio, que é onde são produzidos os ácidos ali. Então, se a gente usar muito Scooby, se a gente usar 2, 3, 4 Scoobies, vai acelerar a minha fermentação? Não muito. Por quê? O que vai acontecer, você vai trazer uma carga maior de micro-organismos, mas você vai trazer junto também muito starter concentrado, muito ácido. Então isso vai fazer com que acidifique muito a sua produção e que ela já comece bem ácida e ainda doce. Então se sua colheita ali, você vai provar pelo terceiro dia, quarto dia, ela já está com gosto de vinagre e está doce ainda, então ou foi um starter muito forte que você colocou ou muito Scooby, tá bom? Então a gente usa um Scooby por vez e com isso, pô, quero fazer 100 Scooby, você pode usar 15, 20% de starter, mas você vai colher 5 a 10% menos de kombucha. Então, uma escala de, sei lá, uma produção de 100 litros, são 5 a 10 litros a menos que você vai colher pelo simples fato de não utilizar o Scooby. E já tem algumas pesquisas mostrando que a gente tem uma composição, assim, uma variedade, né, microbiológica do líquido, do starter, praticamente igual ao Scooby, né? Tinha alguns artigos falando o contrário, que tinha alguma diferença, tinha mais no Scooby do que no starter e tudo mais, mas também não fazia tanto sentido. Mas no Scooby a gente tem uma concentração maior das bactérias em si, que é o que a gente mais gosta, que é o que o nosso corpo mais precisa também. E é o que faz os ácidos orgânicos ali serem produzidos, né? O ácido glucônico, glucurônico, acético, enfim. Então isso está mais concentrado nas bactérias em si, que estão mais concentradas no Scooby. Então eu posso, sem fermentar Scooby, ter uma kombucha com menos acidez total, com menos ácidos orgânicos ali, que é onde estão os principais benefícios da kombucha. Então, focado no método SAFE, que é o nosso método de produção, que a gente busca a kombucha com uma maior potencialidade para a saúde possível, a gente utiliza o Scooby para garantir um bom aporte de bactérias, para garantir um bom aporte de ácidos ali no final da fermentação, tá bom? Então, fermentar sem o Scooby pode dar certo também, tá? Vai dar certo, tu vai colocar ali só o starter e tudo, mas vai ser um desperdício mesmo de kombucha, você pode estar concentrando ali numa utilização de Scooby e pode ser que você tenha uma baixa quantidade de bactérias que acaba demorando um pouco mais para produzir ali os ácidos totais, então isso faz com que a kombucha pode ser que ela fique um pouco menos saudável, com um pouco menos de propriedades no final das contas, tá bom? Isso exige ainda um pouco mais de estudos, mas na Conacon 2023, que é a nossa Conferência Nacional de Produtores de Kombucha, que vai acontecer no Frei Caneca, Centro de Convenções Frei Caneca, dia 30 e 31 de agosto, a gente vai ter uma palestra do Guilherme Martim, da Universidade Federal de Viçosa, falando dessas últimas pesquisas, trazendo esse assunto assim da forma mais atual possível com as pesquisas das colônias brasileiras, tá bom? Então não perca, também vou deixar aqui o link da conferência na descrição do vídeo, tá bom? Então se você tem mais dúvidas sobre Scooby, pode entrar no nosso Instagram, @fermentaconsciência, pode perguntar aqui também que eu procuro ler os comentários e estudar mais aí sobre a kombucha para a gente conseguir ter mais saúde, né? Ter uma produção mais saudável, ter colônias mais bonitas. Então a gente precisa de um bom chá, a gente precisa de uma boa matéria-prima para ter um bom desenvolvimento de Scooby, para ter bons micro-organismos, para ter uma boa kombucha, boa para a nossa saúde, que a gente possa ser mais feliz, mais saudável, né? Mais limpo, né? Pelo seu potencial antioxidante, desintoxicante, antimicrobiano e das diversas outras utilizações que a gente tem aí usando esse nossa maravilhosa bebida, esse nosso maravilhoso elixir da saúde, tá bom? Lembra aí sempre de deixar o seu like aqui no vídeo se você curtiu, para esse vídeo distribuir para mais gente também, se inscrever aqui no canal, você pode também dar sugestões aqui de novos vídeos e um grande abraço, sucesso nas produções e saúde para todos vocês. Vamos que vamos!